Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de julho de 2013, é uma quinta-feira. O verbete é de número 2729. Ele tem 7 páginas, 51 logias e 23 máximos. O tema é prognóstico pensênico. Ele foi elaborado na especialidade pensenologia. Quem elaborou esse verbete é a nossa veteraníssima, Adriana Chalita, que hoje vai defender, então, esse verbete. A Adriana Chalita, ela é médica, especialista em psiquiatria, psicogeriatria e reabilitação psicossocial, mestre em psiquiatria, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2003, consciencioterapeuta desde 2005 e tenepsista desde janeiro de 2009. Definologia. O prognóstico pensênico é o ato, a ação, o movimento de prever, predizer e indicar o resultado, a consequência e o desenvolvimento futuro em decorrência da manifestação consciencial a partir da observação e análise do pensene da consciência a ser avaliada, homem ou mulher, em determinado momento evolutivo, com base nos estudos e técnicas da prospectivologia. Na pensenologia, nós destacamos as repercussões futuras do holopensene pessoal atual, a reverberação na atualidade das manifestações pensênicas pretéritas, o prognóstico local a partir da influência da forma holopensênica, a análise do mater pensene, a pensenologia enquanto primeira ordem lógica do quadro sinóptico das especialidades conscienciológicas, a dissecção pensênica. Na fatologia, a previsão evolutiva a partir da manifestação consciencial, a análise criteriosa do padrão regular do conjunto indissociável pensamento, sentimento e energia, a ausência de prognose na falta do diagnóstico, os atenuantes e os agravantes na avaliação prognóstica, o pensenograma enquanto item básico das autopesquisas, a influência da fisiologia nas manifestações pessoais, as condutas contra si mesmo, o completismo diário predizendo o completismo existencial das tarefas libertárias, as ponderações a partir do juízo crítico, a atitude inteligente de reciclar as automanifestações a partir da própria avaliação quanto à prognose pensênica. Nós informamos aqui, destacamos que nessa fatologia tem 20 linhas, portanto, constitui um máximo para o verbete. Na parafatologia, nós destacamos o prognóstico extrafísico das possibilidades de realização intrafísica da consciência intermissivista, a programação existencial pré-ressomática a partir do diagnóstico e prospectiva da manifestação consciencial holobiográfica e inserção grupo kármica da consciência, a inteligência prognóstica do evoluciólogo no planejamento grupo kármico a partir da paranálise pensênica dos componentes do grupo evolutivo, a observação dos sinais extrafísicos preditivos de acontecimentos intrafísicos, a autoexperimentação dos parabanhos energéticos, o vislumbre da possibilidade de vivência de neopatamar evolutivo a partir da conquista de atitudes autodiscernidas, universalistas e cosmovisiológicas. Também destacamos que a parafatologia contém 20 linhas, portanto, é o máximo para o verbete. No detalhismo também, nós destacamos que tem mais de 15 máximos. Na argumentologia, na seção de secção, a autora apresenta 30 características básicas, podendo ser encontradas com frequência regular na estrutura
de composição ou elaboração do pensamento, sentimento e energia, está descrito, né, em ordem alfabética, reveladoras de prognósticos reservados ou otimistas. E esses 30 itens, eles estão classificados nas três categorias, de pensamento, sentimento e energia. Ainda na argumentologia, nós destacamos a frase síntese do parágrafo reciclologia. Evoluir é alcançar continuamente patamares subsequentes de homeostasia consciencial funcional. Na remissiologia, nós destacamos carregamento da pensenidade, holopensenograma, paraverbação evolutiva, predelineamentologia e requinte da autolucidez. A frase enfática: o prognóstico da manifestação pensênica regular, com base no autodiagnóstico realizado pelo intermissivista, torna-se imprescindível para as correções e prescrições autoevolutivas. Questionologia: você, intermissivista, é perscrutador regular da autopensenidade? Já ponderou sobre a relevância do autodiagnóstico analítico das manifestações pessoais para a prognose autoevolutiva realista? E a autora contribui aqui na bibliografia específica com uma fonte de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Futuro, alerta, análise, dissecção e previsão. Predição, indicação, avaliação, sinalização, prenúncio. Evidência, consequência, pensenologia, diagnosticologia, prospectivologia. Parageneticologia, intraconscienciologia, predelineamentologia, conscienciometrologia, autotemperamentologia. No verbete do DAC, disponível aí para vocês lerem, o título é Mini Esquecimentologia, que tem muito a ver, né, com o tema de hoje, e o argumentum é o autodiagnóstico-lógico. Bom, passamos aqui às primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, professora Adriana Chalita. Na Pensenologia, página 7, segunda linha. Como podemos adentrar mais a respeito do nosso passado multiexistencial a partir da reverberação na atualidade das manifestações pensênicas pretéritas? Ok. Boa tarde a todos. Essa é uma questão bem interessante, porque, veja, a forma que nós pensamos hoje em dia, nós sentimos e a forma como nós agimos, obviamente, isso tem toda a relação com o que a gente tem sido até esse momento. Tem aquela questão, né? O que é seu vem para você, seja ele bom ou ele ruim. Então, a forma com que você se manifesta hoje em dia, e o Pensene é uma grande manifestação consciencial, é a unidade de manifestação consciencial, e isso vai ter consequências no seu futuro. Toda ação atual, ela tem uma consequência no futuro. Obviamente, o que nós somos hoje, o que nós temos hoje, as ações e reações que nós temos hoje, isso tem relação com o que a gente fez no passado. Existe uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar, é sobre o nosso padrão fundamental de pensenizar. Qual que é a nossa forma mais comum, mais regular da gente pensenizar? Isso tem muita relação com o que nós já fomos no passado. Então, nossa forma hoje fundamental tem relação com o nosso curso intermissivo, com a nossa holobiografia, com a nossa holomemória. E vale a pena uma dica para a gente avaliar dentro dessa questão de qual que é o nosso pensene regular padrão, né? Justamente da gente começar a avaliar quais são os nossos gostos, quais são os nossos talentos, quais são os nossos interesses pessoais. Isso tudo, ele dá uma dica com relação ao nosso pensamento, sentimento e energia atual, nosso padrão regular. Existe até um verbete do DAC, que ele é, eu até tenho ele aqui, ele é Automaterpensenologia,
que ele é bem interessante, vale a pena, quem tiver interesse, dar uma lida. E o Waldo ele utiliza a expressão pensene padrão pessoal, PPAP, que é bem interessante para a gente dar uma olhada, uma pesquisada. Qual que é o nosso pensene padrão pessoal? Nós que somos intermissivistas ou pessoas não intermissivistas, qual é o pensene padrão pessoal? E isso tem muito a ver com o que a gente tem com relação aos nossos talentos, nossos gostos, nossos interesses. Né? Vale a pena pesquisar. E isso, obviamente, em relação com o nosso passado, que foi a pergunta inicial. Né? Antes de passar para o teletertuliano, complementando o que você falou, me chamou a atenção que você, nas perguntas, você dirigiu o leitor e leitora intermissivista. Você acha que quem não é intermissivista teria condições de fazer? Por que você chamou a atenção que os leitores, que você estava perguntando para os intermissivistas? Uma coisa que eu vejo, a gente intermissivista, eu acho que a gente tem uma responsabilidade a mais de estar mais atento ao nosso padrão de pensenidade. Por quê? Se nós fizermos lá um curso intermissivo e uma das propostas da Conscienciologia, uma síntese evolutiva, qual é a proposta? O que você tem que fazer para evoluir? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso mudar de patamar evolutivo? Então, não tem como. Você tem que observar mais qual é o seu pensene, qual é o seu padrão regular. O que você pensa? Às vezes a pessoa ela tem uma ideia de determinados valores e princípios e quando ela vai ver o pensene dela diário, nas 24 horas, não condiz nada com o valor e princípio que ela pensa que ela tem. Que às vezes é um valor e princípio idealizado, mas não é o real. Se ela pega e faz realmente o escrutínio da autopensenidade dela, ela disseca, ela vai ver realmente qual é o norte dela com relação às ações dela. Né? Então, assim, eu quis chamar a atenção para o processo dos intermissivistas, mas, obviamente, todo mundo que se colocar à disposição de avaliar mais as ações do dia a dia, a forma com que pensa, a forma com que sente, tem muito a ganhar. Existe aqui no verbete algumas situações que eu coloco que justamente você avaliar a forma de pensar, você avaliar isso dentro do seu temperamento para você fazer evitações de doenças somáticas. A gente vê que às vezes muitas doenças somáticas, muitas doenças psicopatológicas, elas têm relação justamente com a forma que a pessoa pensa, como ela reage, qual a emoção dela, como é que é a energia dela, os bloqueios. Então, isso, a questão de você fazer uma avaliação mais séria da forma com que você penseniza, isso é bom para todo mundo. Mas estou chamando a atenção nossa aqui intermissivista, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade maior sobre isso. Um para-dever, né? Tem, digamos, menos atenuante para não agravante. Fazer, né? Ou seja, nós temos mais agravantes. É mais agravante, né? Também concordo com você. Outra pergunta: quais alguns sinais desta reverberação? Como dissecá-los em detalhes? É a continuação da pergunta anterior, né? A reverberação na atualidade. Acho que você já respondeu em parte, né? Veja, uma das questões dos sinais que eu vejo de você poder avaliar a questão da sua pensenidade, e isso com relação ao seu passado, é justamente isso que a gente falou, dos seus interesses pessoais. O que te atrai, o que você gosta e que isso tem uma produção evolutiva. O caminho é por aí. Né? Outra, na Fatologia, página 8, terceira e quarta linhas. Poderia aprofundar e exemplificar quanto aos atenuantes e agravantes na avaliação prognóstica? Ok. A gente falou um pouco... a gente está antecipando isso, um pouco. Né? Os atenuantes e os agravantes na avaliação prognóstica. Uma questão da gente pensar em fazer uma prognose, a gente tem que ter um diagnóstico. Não tem como a gente fazer um prognóstico se a gente não tem um diagnóstico. Então, a primeira coisa, a gente está falando aqui de um prognóstico pensênico. Então, vamos fazer uma avaliação diagnóstica da sua forma de pensar, da sua forma de sentir, da sua forma de agir, de ser. Esse diagnóstico, ele vai ter uma consequência futura, um resultado futuro. Digamos que você acaba tendo uma pensenização e você nem se dá conta dessa pensenização. Ela é um pouco inconsciente para você. Se ela é inconsciente, se você não tomou ainda consciência disso, ela pode ser, de certa forma, um atenuante.
Se você tem consciência, às vezes, de um ato espúrio, um ato inadequado ou que não condiz com o seu código pessoal de cosmoética, você está consciente disso, isso é um agravante. Então, toda essa questão da prognose que a gente tem que avaliar, a gente tem que ver o nível de intenção da pessoa, da vontade da pessoa, da moral da pessoa, da ética, o nível de lucidez que ela tem com relação àquele diagnóstico. Não dá para você pensar num nível de lucidez que uma consciência vai ter com um determinado diagnóstico pensênico, que um intermissivista vai ter com um determinado diagnóstico pensênico. Porque para o intermissivista, a inconsciência da pensenidade já não justifica mais, né? Ele tem que correr atrás. Quer dizer, não procurar saber quais são os pensênios inconscientes que ele tem, já é um agravante. Para o intermissivista, que estudou isso lá no curso intermissivo, né? Que é o para-dever dele. Tem a questão que a gente coloca, às vezes, do ponto cego. A pessoa, ela tem uma manifestação e ela não percebe aquela manifestação que ela tem. Né? Então, veja, de alguma forma, tem alguns sinais que ela já pode se dar conta. Às vezes é um conflito, às vezes é uma angústia, às vezes é uma melancolia. Está ali, às vezes ela não se dá conta qual é a etiologia daquele sinal, daquela angústia, daquela melancolia, daquele conflito. Mas está sinalizando para ela, alguma coisa está incoerente com o nível de consciencialidade dela. Bem, outra pergunta aqui. Na tecnologia, página 9. Como funciona a técnica do mega nível da autoconsciência, imagisticologia? Ok. Essa técnica do mega nível da autoconsciência é até um verbete da enciclopédia, um verbete do professor Valdo, que é justamente você procurar se imaginar e vivenciar igual a um ser desperto. Então, para quem está correndo atrás da desperticidade em 3 anos, ou menos que isso, já 1 ano e pouco, né? É uma boa técnica. Vivencie um dia, 24 horas, e a partir disso, 48, 72, uma semana, imagine-se numa condição de ser desperto. Você intencionalmente provocar essa ação, essa reação, essa maneira de pensar. Então, essa técnica, a utilização dessa técnica, se ela é bem feita, ela é um bom prognóstico pensênico e evolutivo. Professora Adriana, em Pensenologia, página 7, quinta linha, poderia exemplificar a análise do pensene enquanto variável de estudo do próprio temperamento? Ok. Existe um verbete da enciclopédia que se chama Raiz do Temperamento. Nesse verbete, existe ali uma descrição de 5 variáveis para você poder estudar mais e dissecar mais o seu próprio pensamento. Uma delas é a própria pensenidade. Então, no âmbito dessa pensenidade, você pode avaliar a sua forma é mais benigna de pensar ou ela é mais maligna? Ela tem mais benigno pensene? Ela tem mais pensenes patológicos ou ela tem pensenes mais sadios? Você tem uma introversão, uma extroversão? Qual é a qualificação dos seus pensenes? Então, essa maneira de você estudar essa variável da pensenidade é também uma maneira de você entender um pouco mais do seu próprio temperamento. Na sua opinião, o contato com as ideias da Conscienciologia podem transformar, no espaço de 1 ano, nossos pensenes de tal forma a alterar nossos comportamentos mais arraigados? Aí tem que ver cada caso, né? Tem até aqui um paradoxo que eu coloco, na página 10. Na página 10 é o último paradoxo. O paradoxo de a consciência com a patologia mais grave poder ter melhor prognóstico devido ao posicionamento de mudança e presença de traço força recinogênico. Isso vai depender de cada um. Aí eu chamo a atenção novamente dos intermissivistas. Eu vejo às vezes algumas pessoas com grande potencial de mudança, faz uma virada fantástica na vida, muda muita coisa. Muda companhias, muda a maneira de pensar, muda valores, muda princípios. E aí que a gente vê, às vezes, essa pessoa que tem esse potencial, a gente abre o olho, que tem provavelmente processo de curso intermissivo. E
se tem, aí a gente questiona, poxa, então por que os intermissivistas não podem dar essa virada, não é? E tudo vai depender da pessoa, da vontade, do posicionamento, do que ela quer abrir mão. Às vezes tem pensamentos tão arraigados que a pessoa não abre mão porque ela tem ganhos. Então tem que ver o que ela está disponível, qual é o preço a pagar. A desadaptação, uma desadaptação momentânea à nossa própria vida seria, então, uma consequência dessa transformação? Como torná-la credível face à família e amigos poderia comentar? Olha, se a gente for pensar, toda crise, ela gera uma instabilidade. Toda crise. E existe o processo da evolução. Ser difícil existir sem crises, né? Tem até um mega PCN que é evolução, crises constantes. Então, todo momento que você faz uma mudança, isso, naquele momento, gera uma instabilidade. Até o próprio caminhar. Quando você caminha, até que você consiga colocar o outro pé no chão, isso já causa uma instabilidade postural, até que você firme os pés, né? Então, veja, às vezes as mudanças, obviamente, elas levam tempo para uma readaptação, né? E que bom que essa readaptação possa acontecer, né? Lembrar que a gente, hoje em dia, sabe o processo das formações de novas sinapses, formações de possibilidades, as pessoas mudam, as pessoas podem mudar o temperamento, existe a neuroplasticidade. Então, veja, existe todo um processo que é propício a mudanças. E com relação a essa frase que ela colocou, torná-la credível face à família e amigos. Acho que mais sério é você estar credível com você mesma, né? Então, com relação ao seu nível evolutivo, com a sua coerência, com relação ao que você é, o que você tem que fazer, eu vejo que isso é o mais sério. A partir disso, eu acho que o maior crédito que reverbera nas outras pessoas é o próprio exemplarismo. Você sendo exemplarista, você fazendo as suas mudanças, isso é um efeito halo. Vai bater na família, vai bater nos amigos de uma forma positiva. E veja, isso a gente falando de consciência e consciex. Muitas vezes, um grande exemplo de uma mudança intrafísica, de uma consciência, isso vai ajudar um grupo de consciex. Isso é muito sério. Adriana, na terceira e quarta linha da parafatologia, você colocou a observação dos sinais extrafísicos preditivos de acontecimentos intrafísicos. Aqui você está se referindo ao item anterior, que é a macro-PK, ou a qualquer tipo de alteração, ou ainda, mesmo sem alteração? Eu gostaria de entender aqui o contexto. Eu acho que essa observação, Miriam, ela pode ser neutra, tanto de sinais extrafísicos, de acontecimentos positivos, quanto você também está atenta a sinais que podem ser preditivos de acontecimentos negativos. Eu já tive duas situações que eu posso até colocar, uma foi positiva e a outra eu tive que ficar atenta para que não fosse negativa. Uma era uma situação, né, de que uma pessoa conhecida minha começou a observar que estava tendo uma exteriorização de energias a mais para mim, né? E ela falou assim, ué, você está bem? Está tudo bem com você? Eu falei assim, não, está tudo bem. Ela falou assim, olha, mas é só você chegar próximo, ou então me vem você na cabeça e eu começo a exteriorizar a energia para você. Eu falei assim, vamos ver o que está acontecendo para mim, está tudo bem. 5 meses depois, eu fui solicitada, eu recebi um convite para fazer uma tarefa dentro da minha profissão, e que isso me exigia um gasto energético, uma cosmoética mais afinada, um processo de ter mais discernimento, de mais crítica. E quando eu fui conversar com essa pessoa a respeito disso, ela falou assim, era aquilo. Aquilo que estavam mexendo com você 5 meses antes, já era uma mudança para esse processo desse convite que você teria, né? Então, veja, eram algumas sinalizações extrafísicas que já estavam acontecendo dessa proposta e desse trabalho que eu estaria fazendo. Então, isso, no caso, foi bem positivo.
No outro, isso deve ter mais ou menos uns 12 anos. Eu morava ainda no Rio de Janeiro e eu estava levando a minha avó estava na minha casa, ela tinha almoçado na minha casa e eu estava levando ela de volta para a casa dela, isso no final da tarde. E aí eu pegava o caminho, ela morava na Tijuca, eu morava na Barra, eu pegava o caminho ali do Alto da Tijuca. Então estava ela e a secretária do lar dela, que já era uma senhora, até mais senhora, mais velha ainda do que a minha avó. E ótimo, peguei lá o Alto da Tijuca, ali na Barra, e no que eu estou caminhando lá pelo Alto da Tijuca de carro, puxa, eu me lembrei do sonho que eu tinha tido na véspera. E aí eu estava no carro com ela e essa senhora, e o sonho era justamente, eu estava levando elas para casa delas, e numa curva vinha um carro ultrapassando o outro na contramão, batia no meu carro, e eu dessomava e elas dessomavam, e quem vinha nos buscar era o meu avô dessomado. Aí eu falei assim, puxa vida, na hora que eu me dei conta daquele sonho, eu falei assim, nossa, vou ter que redobrar muita atenção. Eu já estava no alto, no meio do alto, não tinha. Se eu voltasse, era a mesma coisa, era a mesma quilometragem de distância, não tinha jeito. Então, o que eu fiz? Eu fiquei atenta para ver qual que era a curva para eu tentar me lembrar, para eu redobrar ainda mais a minha atenção. E, de fato, quando veio a curva, eu me lembrei que era aquela curva, eu diminuí muito a velocidade do carro e o outro carro tinha acabado de cortar em contramão e se eu não tivesse diminuído, a gente teria um acidente ali. Então, para mim foi fantástico, apesar de ter sido um contexto que poderia dar problema, foi muito positivo, teve uma evitação de acidente. E aí tem que ter um parapsiquismo em cima do lance, né, Adriana? Pois é. E agora eu vou... Assistência também, né? Isso eu acho que assistência das 3 pessoas, né? Lógico. Aí eu falei com o meu avô, não, espera um pouquinho, elas vão daqui a pouco. Agora não. E não dessa maneira. Não comigo, né? Não comigo, né? Eu já fiquei. E, Adriana, também na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, você colocou as ações cosmovisiológicas. Eu também queria entender no contexto do teu verbete. Ok. A gente aqui está falando do prognóstico pensênico, né? Então, a gente vai numa linha aqui de raciocínio. A gente está falando das manifestações conscienciais, que é a manifestação consciencial, a unidade é o pensene. Então, a gente coloca aqui numa linha de raciocínio. Vamos em cima um pouquinho, olha. As condutas contra si mesmo, as ações contra terceiros, as atitudes anti-subhumanidade, os comportamentos contra a natureza, as agressões contra a humanidade, os comportamentos sectaristas, atitudes fanáticas, reações beligerantes, as apresentações das exacerbações emocionais. Aí entra as ações cosmovisiológicas, que é justamente você, na hora que você for ter determinada ação, dessas todas que eu descrevi agora, né, é você justamente pensar do ponto de vista com a cosmovisão. Qual que vai ser a consequência disso tudo para um grupo, para um polikarma? Como é que fica as suas ações, as mínimas que sejam? Você tem que ter uma ação com uma visão cosmovisiológica. Essa foi a ideia da questão de colocar ações cosmovisiológicas. Justamente de você ser aquele calculista cosmoético. Bom, aquela ação ali, qual vai ser o resultado? A curto prazo, a médio prazo, quantas pessoas vão estar envolvidas naquela ação? De você, de fato, ter essa visão cosmovisiológica. A ideia era essa, Miriam. Tá, ok. Muito obrigada. Adriana, na estrangeirismologia, você colocou ali o modus faciendi de prognóstico conservador. Você podia comentar e explicitar? Ok. É o modus faciendi de prognóstico conservador. Modus faciendi é a maneira que você tem de fazer. Aí eu utilizei um pouco minhas sinapses médicas, que a gente, geralmente, quando tem uma doença, que é uma doença que tem um prognóstico que não é muito bom, aí a gente fala, olha, essa doença tem um prognóstico conservador.
Então a gente sabe que aquela doença, ela não tem um bom desfecho, um bom resultado. Então veja, aí vale a pena para a gente pensar, né? A maneira da gente fazer as coisas, a maneira da gente ser, como a gente faz, como a gente reage, como a gente age, ela tem que tipo de prognóstico? Tem algum modo que eu faço que ele tem um prognóstico conservador? Olha, isso aí não tá bom não. Sabe aquele negócio, até aquela expressão, o tiro no pé? Sabe? Aquela situação, você faz aquela ação, aquele ali é um tiro no pé. Vai dar na sua cabeça, vai ser um problema para você. Então, aquele prognóstico ali, você já sabe que é ruim. Tá? Tem mais aqui, na pensenologia, na segunda linha, o último item ali, o prognóstico local, a partir da influência da forma holopensênica. Como é que se faz esse prognóstico? Ok. A forma holopensênica é aquele conceito da situação ali do holopensene de um local que você já esteve anteriormente, certo? Então, muitas vezes você pode ter tido vivências pretéritas muito positivas naquele local e você ter uma forma holopensênica positiva ali. Então, quando você retorna na atualidade àquele local que você teve uma forma holopensênica positiva, aquilo ali pode ser um preditor de um bom prognóstico, que é diferente daquele local que às vezes você foi, por exemplo, você participou de guerras, você matou várias pessoas ali naquele local. Então, a forma holopensênica ali é um pouquinho mais complicada. Então, quando você volta ali, a chance de ter um pessoal lá do passado meio chateado com você é maior, né? Então, com isso, o prognóstico é um pouquinho mais conservador. Continuando aqui, ainda na pensenologia, só que agora na página 8, você colocou ali também os batopensenes e a batopensenidade. E aí eu não vi que não tinha nem taquipensene nem taquipenssenidade. Desculpa, eu não entendi. Você colocou batopensene e bato. Batopensene. Ok. Por que você colocou? É mais fácil fazer o prognóstico de batopensene do que taquipensene, pela essa condição de ser mais moroso? O batopensene é o pensene lento, né? Não, é isso? Esse é o brad. Isso é repetitivo, né? O bato. Eu confundi. Batopensene. Tá. Sabe aquela pessoa que às vezes ficou com orgulho ferido de alguma situação que fizeram com ela, e aí ela fica aquilo ali na cabeça o tempo todo. Não, mas por que fizeram isso? Não podia ter feito aquilo. A pessoa fica com aquela batopensenidade, sabe? Uma ruminação, vitimizada, né? Uma ruminação pensênica negativa. Agora, você pode ter um batopensene até positivo, você começar a pensar, não, quero bem para aquela pessoa, quero bem para aquela pessoa. Tá? O batopensene não necessariamente quero ser serenão, quero ser serenão. Quero ser serenão. Aquela técnica do desperto que você falou agora, é bom usar o batopensene. Eu confundi com o bradipensene. Tá? Aí o bradipensene e o taquipensene, o ideal é que a gente seja mais taquipensene, né? Que venha o processo, a gente tem uma percussiência, consiga pensar rápido, tem o taquipensene sem o ansiosismo, né? Porque às vezes as pessoas confundem, a pessoa ansiosa e acha que é taquipensênica. Não é, ela é ansiosa, né? Isso não é positivo. Ok? Tá, a última, daí eu passo. Agora na antepenúltima linha, você coloca ali a valoração consciencial a partir da observação da matriz pensênica. Pode falar um pouquinho também? Ok. Por favor. Vale a pena a gente pensar, quando eu coloquei aqui matriz pensênica, é bem aquele conceito de matriz e filial. Você tem aquela loja que é a matriz e você tem aquelas lojas que são filiais. Ou seja, a matriz é o exemplo, é o arcabouço, é o modelo, certo? Então você tem ali uma forma de pensar que seja o arcabouço de modelo. E todas as formas secundárias, elas se originam dessa matriz pensênica. Tá certo? Ficou claro o que eu estava querendo dizer de matriz pensênica, né? Não. O mater pensene é aquele princípio diretor da consciência. Ou seja, a pessoa que tem o mater pensene que seja o processo da assistência. Então, tudo ela procura se direcionar dentro do contexto da assistência. Tá? A matriz pensênica, às vezes tem uma pessoa que ela
tem uma autodesvalorização muito grande. Ela tem um esquema de pensar, um esquema de funcionar, que ela acha que ela está sempre sendo desvalorizada. Então, veja, todos os outros pensenes secundários, eles vão estar envolvidos com essa matriz principal, ou melhor, essa matriz ou essa cognição principal. Está claro? Então, é um pouco diferente. Então, veja, ali, agora na questão que você me perguntou, né, a valoração consciencial a partir da observação da matriz pensênica. Então, é justamente, qual que é o nível daquela consciência? Qual é o valor daquela consciência? A partir do quê? De você observar qual é o veio principal que ela pensa. Qual é o arcabouço, o modelo principal pensênico dela. Porque depois os outros são secundários. Ok? Derivam da matriz, né? Oi, Adriana. Acho que ajuda a gente refletir nessa citaciologia também que você traz aí do Shakespeare. Você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Pode expandir um pouquinho? Isso é muito sério, né? Porque a gente estava falando da questão das coerências, né? A coerência com valores e princípios. Então, a pessoa, às vezes, tem um valor idealizado, ou seja, ela tem aquele valor e ela acha que ela segue aquele valor. Mas, quando você vai ver, as escolhas dela não tem nada a ver com aquele valor. Às vezes, ela pensa que o princípio dela é fazer assistência. Mas, quando você vai ver, todas as escolhas dela, não é para fazer assistência aos outros, é assistência a ela. Entende? Então, isso é muito sério, porque tudo, o que você escolhe, trabalho, tipo de emprego, amigos, colegas, ações, título de verbete, isso tem muito a ver com você. Denuncia. Denuncia você, né? Então, veja, não tem como você se separar, não, eu escolhi isso aqui, não era eu. É claro que é. Escolheu o que você escolheu, isso é um posicionamento, as escolhas são posicionamentos. Mesmo quando a pessoa acha que ela não escolheu, que ela não se posicionou, escolhido está. Se sempre lembrasse disso, né? Na hora que estão acontecendo as coisas, a gente se lembrasse disso. A falta de opção continuando. também seria. Tá. Então, só complementando você, a falta de opção também seria uma escolha. Seria? Sim. É coisa do passadão, né? A escolha pretérita, talvez. E aí, por exemplo, você falou aí da falta de opção. Aí tem aquela pessoa que também fica em cima do muro, né? A decidofóbica. Ou então tem aquela que ela pode escolher o melhor, mas ela acaba escolhendo o pior, porque é mais fácil. Então, veja, tudo isso fala sobre a pessoa, não tem como. Então, assim, nós somos aqueles que nós escolhemos. Até o tipo de pet que a gente quer ter em casa. Quer ter um cachorro, quer ter um gato, quer ter um aquário. Às vezes não dá, a pessoa escolhe ter uma pedra, entende? Fala a favor dela ou contra, né? Então, assim, são as escolhas pessoais, não tem como. É assim, eu acho que é a primeira vez que eu utilizei um escritor tipo William Shakespeare para citar, mas eu achei que era tão coerente com o verbete que eu falei assim, não, já que a gente está chamando a atenção do como a gente se manifesta, uma das coisas que a gente tem que observar são as nossas escolhas, né? Tudo a ver. Mais uma perguntinha. Na pensenologia, na 9ª linha, aí na página 7, aí, se você falar um pouquinho mais dos esquizopensenes, da esquizopensenidade, e de técnicas para identificar, para trabalhar com isso. Os esquizopensenes são aqueles pensenes, eu vou pegar aqui um exemplo da própria esquizofrenia. Tá? A esquizofrenia é uma patologia psiquiátrica que tem um processo de cisão muito sério da personalidade. Tá? Então, vamos utilizar aqui essa ideia para os esquizopensenes. Então, você, às vezes, tem uma cisão da sua forma de pensar. Ela chega, às vezes, até a ser ambígua. E aí, se isso acontece, essa esquizopensenidade, vale a pena você se questionar, mas espera aí, sou eu mesma que estou pensando isso ou eu estou sendo pensado? Esse pensene é meu ou esse pensene está Pode ser uma intrusão. É uma intrusão. Né? Então é bom a gente avaliar isso.
Agora, tem situações, às vezes, que a pessoa até tem um conflito. Ela quer muito uma coisa, mas ela tem outras situações que não permitem, ou ela não permitem se liberar de determinadas situações para fazer alguma coisa. Então, entra nesse processo da esquizopensenidade. Ok? Adriana, na sindromologia, duas síndromes, a da banalização dos autodiagnósticos e depois a negligência aos sinais e sintomas da síndrome da dismnesia. Ok. Essa síndrome da banalização dos autodiagnósticos, tem um artigo, acho que foi no 2º Congresso de Verbonologia, não, desculpa, foi no 1º Congresso de Verbonologia que teve... Tem verbete também. Tem também. Eu ia chegar lá. Que tem um painel do 1º Congresso de Verbonologia, que é do Marco Almeida, né? Marco Antônio Almeida. E tem um verbete também, depois virou verbete, que é a síndrome de banalização dos autodiagnósticos, também do Marco. E o que é interessante? A gente estava falando um pouco dos atenuantes e dos agravantes, né? Então, vamos falar dentro disso do processo de reciclagem. A pessoa, às vezes, ela chega a determinado diagnóstico. Ela chega naquele determinado diagnóstico e, às vezes, ela para ali. Ela não modifica aquele diagnóstico, ela não recicla aquele diagnóstico, ela não passa para a próxima etapa, que a gente chama dentro da questão da autoconsciência terapia, que é justamente do autoenfrentamento, que é você tomar o remédio correto para você melhorar aqueles diagnósticos. Então, muitas vezes isso acontece porque a pessoa, eu tenho isso mesmo e tal, e ela banaliza aquele diagnóstico, ela não leva a sério aquele diagnóstico. Dentro do processo de prognóstico pensênico, isso é péssimo, porque veja, ela já sabe que ela tem um diagnóstico, e se ela não dá conta de resolver aquele diagnóstico, se ela banaliza aquele diagnóstico, isso vai tender a cronificar. E é aquela consequência que às vezes podia ir até aquele momento de ter aquele diagnóstico, ela vai se perpetuando. E às vezes vai se agravando, a pessoa dessoma, ressoma, isso vem pelo processo da paragenética, e isso vai piorando a situação, né? Então, essa questão da evitação dessa síndrome, ou seja, de você banalizar o que você já sabe que não está adequado, então isso é muito sério em termos de prognóstico. Tem doenças que a gente se resolve rápido, é menos danos para o corpo. Agora, tem doenças, se a gente vai deixando ela tomar conta do corpo, uma determinado tamanho, que a gente daqui a pouco não tem mais jeito, sabe? As consequências de se manter doente daquela maneira, ela é muito cruel para a própria pessoa. É uma pusilanimidade da pessoa frente a isso, né? Eu vejo que tem um processo de covardia, assim, né, da pessoa não encarar. Agora, eu acho que também tem alguns diagnósticos que a pessoa tem, às vezes se orgulha de ter. Não é verdade? Às vezes a pessoa tem dificuldade para lidar com o poder. Ou uma pessoa que é muito vaidosa, né? E ela acaba gostando de chamar atenção, de ter aquelas pessoas em volta dela. Ela vê que aquilo ali não está adequado pela necessidade dela de chamar atenção. Mas ela gosta. Então, eu acho que tem algumas coisas daqueles ganhos, que a gente chama de pseudoganhos, né? Que tem gente que utiliza o termo ganho secundário. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que não tem ganho secundário nenhum evolutivo. Ou você tem um ganho primário, que é da evolução, ou você não tem. Aquilo ali é um pseudo-ganho. A pessoa acha que é, mas não é ganho algum. Então, eu acho que, às vezes, a pessoa tem algumas situações, em alguns casos, eu já vi que, às vezes, a pessoa tem um certo orgulho de se manter naquela condição. E é super incoerente, né? Porque a melhor coisa que a gente pode obter é o processo evolutivo. E a pessoa, às vezes, tem orgulho de se manter naquela patologia. Então, é complicado, né? Tá, e a síndrome seguinte, que é a negligência, sinais e sintomas da dismnesia. Dismnesia. Pois é, coincidências da vida, o DAC de hoje é mini esquecimentologia, né? Então, até aqui são descritas algumas situações para você avaliar sobre alimentação, sobre carga horária de sono, sobre estafa mental, né, o processo de muito trabalho, que às vezes vão ocasionando
pequenos esquecimentos. O que eu vejo que isso é sério? O esquecimento, aquela situação, você sabe aquela palavra, a palavra não vem. Ou você tinha que fazer alguma coisa e você esquece que tinha que fazer aquela coisa. Se isso está acontecendo, não é o normal, não era para estar acontecendo isso. Se aconteceu, avalia. Por que esse esquecimento está acontecendo? Está trabalhando demais? Está faltando ler mais? Não fixou bem o que você tinha que fazer? Distraiu naquele momento? Porque, às vezes, o processo do esquecimento, ele tem a ver com a falta de concentração. Às vezes, a pessoa é muito distraída, ela é muito ansiosa. Às vezes, não é falta a carga horária de sono. Às vezes, ela é muito ansiosa, ela passa batida pelas situações. Então, ela não foca, ela não concentra. Então, se isso está acontecendo e ela está esquecendo, vamos ver qual que é a etiologia, qual que é essa causa. Por quê? Aí a gente entra naquela situação. Às vezes, o pequeno esquecimento que você poderia ter visto a causa e resolvido, isso às vezes vai se agravando e entrando numa consequência maior. Existem determinados tipos de esquecimento que aí não chegam nem ao processo da demência, né, de uma demência vascular. Você às vezes pode ter determinados esquecimentos que foram por pequenas lesões, bem subclínicas, lesões isquêmicas cerebrais, por uma má alimentação, uma alimentação inadequada, falta de atividade física, ou uma diabetes, uma hipertensão descompensada, que não está controlada. Se você começa a avaliar que aqueles pequenos esquecimentos têm relação com isso, vamos reverter a causa. Vamos controlar a pressão, vamos controlar a diabetes, vamos controlar a glicemia, né? Então, para a gente sempre ficar atenta nesses pequenos esquecimentos. Okay. Mas vamos aproveitar que eu estou com o microfone para perguntar mais uma aqui. A fobiologia, eu não conheço essa fobia, tu poderia explicar do que se trata? Exoptrofobia. A exoptrofobia é o medo de se ver no espelho, é o medo do espelho. Então, assim, a pessoa que às vezes ela não consegue, ou ela tem dificuldades de se ver num espelho para ver o corpo físico dela, o soma, como é que vai ser aquela pessoa para ela conseguir se ver intraconsciencialmente? Se ela não se vê intraconsciencialmente, ela não vê a maneira dela pensar, ela não vê como é que ela se manifesta. Se não vê como é que manifesta, aí entra a questão do prognóstico pensênico. Ok? Ana, Alzira, esta fobia aqui pode-se dizer que são as pessoas que também têm medo do Consim Cobaia? Me diga você, Alzira, o que você acha? Eu acho que sim, né? Mas eu queria perguntar outra coisa aqui, André. Na enumerologia, na página 9, você faz aqui vários prognósticos, né? Desde o soma até o prognóstico consciencial. Isso aqui tem um crescendo, você poderia explanar esse crescendo para a gente chegar até no consciencial? Como que você faz esse prognóstico do soma até a consciência? Olha, pegando esse processo da exoptrofobia, do medo de se olhar no espelho, a gente pode até utilizá-lo aqui, de você começar a fazer uma avaliação do mais rústico, que é o soma, passando pelos veículos até o mental soma, tá certo? Da questão de você ir do mais rústico para as próprias sutilezas. Até você começar a fazer uma avaliação genética, paragenética e dentro do processo consciencial. A gente poderia colocar mais aqui o prognóstico da holobiografia, da holomnemônica, mas o prognóstico consciencial, ele abrange isso, né? Mas você começa a fazer o prognóstico por uma linha, por uma etiologia, uma causa, uma doença, por onde que você começaria? Quando eu coloquei essa numerologia, era justamente para chamar a atenção da gente poder fazer um prognóstico de tudo, ligado a essas variáveis. Por exemplo, do soma atual. Qual é o diagnóstico atual do soma? Da pessoa que está sendo avaliada, né? Ou que queira se avaliar. Inteiro, então. Entende? Soma de forma integral, né? Integral. Então, assim, a pessoa quer fazer uma avaliação, ela está fazendo uma avaliação diagnóstica do soma dela. Quais são as patologias que ela tem? Quais são as doenças somáticas que ela tem? Qual é o prognóstico do soma dela? Entendi. Daqui a 10 anos ela tem que fazer uma cirurgia?
daqui a 20 anos ela vai ter que começar a tomar determinado tipo de remédio, qual que é o prognóstico? Entende? Entendi. A ideia dessa numerologia é que a pessoa ela possa estar atenta para fazer prognósticos em vários itens, nestas variáveis, somático, energético. Qual que é o prognóstico energético daquela pessoa que tem um bloqueio de cardiochakra há algum tempo? Vai ser fácil desbloquear ou vai ser mais difícil? Como é que fica essa interação, se ela tem um bloqueio de cardiochakra, com laringo, com coronochakra? Como é que fica esse prognóstico energético do energossoma dela? Né? Como é que fica o prognóstico do energossoma? Então, o interessante é que a gente possa fazer diagnósticos dessas variáveis e o prognóstico a partir desse diagnóstico. Vamos lá, o psicossomático, o prognóstico psicossomático. Uma pessoa que tenha muitas mágoas e ressentimentos, qual o prognóstico psicossomático dela? Daqui a pouco ela pode ter uma depressão? É uma questão para se pensar, né? Ficou mais claro, Alzira? Ficou sim, obrigada. Tá? Adriana é Rose aqui no ar. Na fatologia, página 8, é a 10ª linha de cima para baixo, o pensenograma enquanto item básico das autopesquisas. Eu gostaria de saber como é que você tem feito, qual é a técnica que você tem usado para essa avaliação dos pensênios pessoais. Ok. Deixa eu só achar aqui a linha. Qual que é a linha? É a 10ª linha de cima para baixo na fatologia. O pensar, logo no início, né? Isso, bem no início. O pensenograma enquanto item básico das autopesquisas. Certo. Então, o pensenograma, que é uma forma que você possa elaborar, cada um pode elaborar um tipo de pensenograma, a forma que achar mais interessante, mas que você consiga metrificar a sua maneira de pensar, de sentir e das suas ações. E existe um artigo da Juliana Carvalho, que é pensenograma, que eu até trouxe aqui, que eu acho muito interessante, que é pensenograma, proposta de método para estudo da pensenidade. Ela fez esse artigo, ela elaborou esse artigo, com base muito nas questões de vivências dela. E tem, nesse artigo, no apêndice, tem uma sugestão que ela faz do pensenograma. Tem no anexo uma sugestão. Esse artigo ele foi publicado na revista Consciência. É a Consciência de janeiro, março de 2011, que fica disponível online para quem quiser acessar. Só colocar a revista Consciência lá pelo Google mesmo e acessar. É Pensenograma, proposta de método para estudo da pensenidade, da Juliana Carvalho. Agora, o que eu utilizo muito, Rose, eu gosto de fazer uma dissecção da minha pensenidade, uma dissecção dos meus pensênios. Por exemplo, de tempo em tempo, ou então se eu percebo que tem uma reação, alguma questão emocional, alguma coisa que pegou que não estava muito adequada, né? Eu gosto de avaliar como é que estava naquele momento, quais eram as ideias, qual era a maneira que eu estava tendo de pensar, de registrar mentalmente, ou se tinha alguma imagem. Qual que é também a forma emocional naquele momento? Como é que estava a minha emoção? Qual era o sentimento? Como é que estavam as minhas energias? Havia algum bloqueio? Pegou mais em algum chakra? Então, eu gosto muito de fazer essa dissecção pensênica. Outro ponto que é interessante para a gente avaliar dentro de itens de pensenograma. Qual é a média do tipo dos seus pensênios? Qual é a média do tipo dos seus pensamentos? Você acaba tendo pensamentos mais positivos ou negativos? Você acaba tendo pensamentos mais conciliadores ou conflitivos? Você acaba tendo pensamentos para ajudar ou para criticar, às vezes de modo excessivo e que não havia uma necessidade? Então, o tipo e a qualificação da questão do pensamento, do sentimento, da energia, eu acho que é muito interessante. Aqui na argumentologia, na dissecção, na página 11, eu coloquei ali descrito 30 características básicas, tanto de pensamento, de emoção, sentimento e de energia, que eu acho que isso é o básico para a gente começar a avaliar se a gente tem esses tipos de pensamentos, qual que é a dominância desses tipos de pensamentos, de sentimentos e do padrão das energias, que a gente
manifesta no dia a dia. Então, assim, essas são questões básicas, variáveis básicas que eu coloco. A partir dali, a gente pode incrementar muito mais. Então, eu utilizo muito essa questão, a checagem naquele momento, qual era a predominância de determinado padrão, tipo de ideia, ou de sentimento, ou de energia. Gosto de avaliar, às vezes, se eu estou pensando de formas, digamos, mais tendendo a cosmoéticas ou está mais desqualificado. Então, isso são maneiras da gente poder se conhecer mais. Ok? Adriana, tudo bom? Eu achei interessante o seu verbete, porque ele tende a ampliar a visão de conjunto que a gente tem de nós mesmos, né? E isso ajuda a nos colocar também com uma ampliação da questão multidimensional, que eu acho que é da gente pensar em termos de seriexologia, né? Então, acho que isso ajuda. Então, aqui na frase enfática, você coloca do prognóstico da manifestação pensênica, me chamou a atenção assim, da questão da correção, das correções e prescrições autoevolutivas. Uhum. E aí me veio muito a questão da parafatologia, né? Que essa questão do prognóstico, ele tem uma praticidade evolutiva. Né? Ele me vem como uma coisa prática, né? Não é uma coisa só... É muito prático, se você começar a colocar, assim, de você observar essas incoerências que você comentou anteriormente, né? Então, aquilo que você quer, você diz que é aquilo que você está fazendo, e aí, quando você joga isso para a questão da intermissão, aonde ajuda a pensar, né? Jogar para frente. Mas esse exercício de jogar para frente, ele parece que é simples, mas ele não é tão simples quanto parece à primeira vista. Então, por exemplo, você coloca aqui o futuro nebuloso da Consim na parafatologia, deixa eu ver qual linha de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha de baixo para cima, você coloca o futuro nebuloso da Consim tendente ao monodeísmo com base psicossomática, na fase pós-dessomática. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade tão grande de mudar determinadas coisas aqui, tipo assim, não vamos mexer nisso, deixa isso aqui do jeito que está, né? Não quero mexer. Mas se a pessoa usar essa questão do prognóstico que você está falando, e ela pensar nas consequências disso, na vida pós-dessoma, o quão grave isso vai ser para ela, quais são as consequências que tem disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte dessas possíveis consequências pós-dessomáticas. Eu acho que você já falou um pouquinho, mas se você pudesse falar um pouquinho mais disso, seria bom. Nesse caso aqui, especificamente, deixa eu ver aqui, o futuro nebuloso da Consim tendente ao monoideísmo com base psicossomática na fase pós-dessomática. Eu pensei justamente naqueles casos de parapsicose. A pessoa, às vezes, ela entra naquele monoideísmo, naquela batopensenidade negativa de alguma coisa que tenha acontecido, ou que ela não consegue perdoar alguém daquela situação, e ela acaba, às vezes, com aquela ideia fixa, processo, a base é psicossomática, e ela dessoma, e ela entra numa parapsicose. É interessante você falar isso, porque assim, eu utilizo uma técnica que é assim, isso a primeira vez que aconteceu comigo, aquilo ali me chamou a atenção, eu falei assim, não quero mais isso para mim não. Que foi o seguinte, tinha tido um acontecimento com uma determinada pessoa, e ela tinha feito uma coisa assim que me causou muito mal, me senti mal com aquela situação. E aquilo eu fiquei pensando, eu falei assim, a situação me gerava um certo sofrimento quando eu me lembrava do que aquela pessoa tinha feito. E aquilo, eu me sentia mal com aquilo, né? E eu ficava assim, gente, para tudo. Se eu dessomasse agora, eu estou aqui remoendo essa situação, se eu dessomasse agora, eu ia dessomar e ia estar lá remoendo extrafisicamente essa situação, pelo processo de paracérebro, ia estar muito mais ampliada, eu muito mais enrolada. Eu falei assim, não, para tudo, eu não quero isso. Então, uma técnica que eu utilizo quando vem essa situação que
pode gerar alguma coisa que pegou no psicossoma e eu vou ficar remoendo, assim, para tudo. Se eu penso somar agora, como é que vai ser? Vou ficar pensando isso, vai piorar demais. Para tudo. Porque isso ajuda depois, muito, né? Que a gente fica assim adiando, às vezes, uma coisa, fala, não, às vezes, né, você tem que enfrentar isso, não, de novo, né? Porque até a gente ter os neopensênios firmarem, né? Tem um esforço, né? A gente tem que fazer uma mudança, ela tem um esforço. E a gente tem que bancar isso. Isso é todo dia, né? Não adianta, às vezes, não dá para ser hoje isso servir para o resto. Não, todo dia tem que ter um esforço. Então, a gente tem que querer muito, a gente tem que ter essa percepção, né? Então, aí eu entendi o seu verbete, assim, me veio muito essa clareza de que se pensar para frente, né? É isso que eu quero, que nem você está falando essa técnica que você falou muito boa. Eu quero isso para mim? Não, não quero. Então vai ter que mexer, entendeu? Você vai ter que pagar o preço. É o remédio que às vezes, né? Que tem um gosto ruim. Às vezes você não quer mexer, sair da zona de conforto, né? Então eu enxerguei isso como uma forma de ampliar essa percepção para a gente perceber, olha, vale a pena o esforço no aqui e agora, né? Agora, Ana, sabe uma questão que eu vejo? A gente não se dá conta, às vezes, de quanto a reciclagem ela faz bem. Porque se a gente tivesse essa clareza para a gente, que é aí que eu acho que entra o processo de cosmovisão e de experiência também, é como a reciclagem ela faz bem. A reciclagem ela faz muito bem. Ela melhora todo o processo de holossoma. Ela melhora a forma que você sente, ela melhora a forma que você pensa, ela melhora as suas energias. Isso vai refletir no funcionamento do seu soma. Você melhora a sua força presencial, você tem mais clareza de ideias, você melhora o seu processo da convivência com as outras pessoas. A reciclagem, ela é muito positiva. E veja, só que a gente às vezes ainda fica muito num processo do comodismo, daquela preguiça de ter que fazer, né? Ou então assim, o imediatismo. Não, estou com isso aqui, vou resolver, vou mudar. Aí a pessoa faz uma ação, está enfrentando. Aí ela faz a segunda, ela já quer que aquilo resolva imediatamente. No segundo, quando passe de mágica, assim, não, isso aqui já vai resolver. Já fiz 2 vezes, já é para resolver. Não é. Às vezes a pessoa está, milênios com aquela maneira de pensar, com aquela maneira de ser, não vai resolver de uma hora para outra. Que também me faz, acho que é um divisor de águas, óbvio, que é da Conscienciologia, assim, você pensa que as consciências que não têm essa percepção multidimensional de várias existências, o quão trancado todo esse pensene né? Então, é libertador esse pensar grande, né? Essa cosmovisão que você está falando, né? Eu não conheci até hoje alguém que tenha feito uma reciclagem de um trafá ou conquistado um trafal e que piorou com isso. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês me falam, mas eu não conheço. Alguém que tenha tido assim, olha, não, eu piorei depois que eu reciclei esse trafá. Eu não conheço. Adriana. Oi. Então, você estava comentando sobre a repercussão positiva, repercussão positiva das reciclagens que a gente faz, né? Nas nossas manifestações e também a repercussão na convivialidade sadia, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Que você traz aqui na 10ª linha da parafatologia, de baixo para cima. Lá no finalzinho, a percussiência, as oportunidades diárias de melhoria da convivialidade interdimensional. E em seguida também você fala um pouco também do contrário, né? A repercussão no paragrupusculares, né? Das evocações que a gente faz quando a gente mantém, então, essa pensinidade negativa, né? Você poderia comentar, ampliando isso? Sim. Até eu fiquei pensando também, né? Hoje acontece essa situação, né? Dessas evocações pensênicas patológicas. Isso, né? Essa manutenção dessas evocações para o futuro, né? Já que é do prognóstico que você estava falando, você poderia comentar, por favor? Sim. Deixa eu pegar essa primeira aqui. No final da 11ª linha, a percussiência, as oportunidades diárias de melhoria da convivialidade interdimensional.
que é justamente a gente ficar mais atilado dentro da nossa maneira de se manifestar. Às vezes, alguns reencontros que a gente possa ter, às vezes com Consim, com CIEX, e que às vezes são oportunidades que você está melhor e você pode ter uma oportunidade de acertar aquela situação com aquela Consim, com aquela CIEX. Então, isso em termos de prognóstico, de reconciliação grupocármica e saída do curso grupocármico dentro da questão de interprisão, é muito importante. Então, veja, tenho um amigo que uma vez ele me falou o seguinte, que eu achei bem interessante, que ele estava reencontrando um grupo que ele tinha tido muita dificuldade no passado. E aí ele falou assim: Adriana, o mais sério para mim não é se eles mudaram, é se eu mudei para poder lidar melhor com essa situação agora. Porque, veja, na mesma vida atual, ele teve essa oportunidade de reencontrar com esse grupo. Então, se ele reciclou algumas coisas dentro dele, dentro da manifestação consciencial dele, para ele lidar melhor com aquelas pessoas, que ganho que ele vai ter. Menos trabalho para as próximas vidas, não é? Se a gente for considerar assim questão de trabalho, né? E por outro lado, às vezes a questão de oportunidades de assistências, às vezes até pessoa com que você já teve dificuldade nessa vida. Às vezes você encontra uma pessoa com que você teve dificuldade, tá certo? A coisa não está tão bem resolvida assim entre você e essa pessoa. E aí você vai ter a oportunidade de assisti-la. Gente, isso é muito bom. Então é aquela oportunidade que você não pode perder. E eu acho que a gente passa batido, às vezes, por várias dessas oportunidades. Tem um verbete da Daiane que eu acho que é bem interessante, oportunidade de viver, não é isso? Que é justamente a gente aqui nessa ressoma, nessa vida, as várias oportunidades que a gente tem de melhorar, de evoluir, melhorar os nossos prognósticos, né? E aí a outra questão que você perguntou, vamos lá. As evocações pensênicas patológicas da consciência intrafísica, prenunciando as ligações energéticas paragrupusculares, né? É justamente, vou colocar aqui uma situação caricaturada, às vezes, da pessoa que é alcoolista, alcoólatra, está em abstinência, e aí começa a evocar todo o processo dele com a bebida. E aí ele vai estar ligado a determinados grupos de consciência, que com essa evocação pelo processo da bebida, vão se aproximar. Esse grupo se aproximando, dá mais força para ele continuar pensando em dar aquele primeiro gole, né, que aí vai ser ladeira abaixo. Então, é um mau prognóstico. Okay? Culta a reciclagem dele, né? É isso? Ele está, digamos assim, que esse alcoólatra está tentando reciclar essa condição dele de vício. Né? Essa evocação que ele faz dificulta, né, a reciclagem, né, dele conseguir superar isso. Dificulta, porque a questão os afins se atraem. E a forma que você penseniza, você vai se afinizar com consins e consciex que tem aquela mesma maneira de pensenizar. Então, muitas vezes, a gente pode até estar em situações que a gente pode estar melhor, e que aí, às vezes, dá uma bobeira de pensar da forma anterior. No que pensou da forma anterior, às vezes, companhias nossas do passado, vem assim, tem uma luz no fim do túnel, ainda tem Você tem um verbete que fala sobre isso, né? Oi? Você tem um verbete que fala sobre isso, né? Aí tem assim, sabe aquela abertura que a consciência dá? Ela ainda tem um sinal de vida que ela gosta daquela maneira, né? Esse verbete que você falou é a síndrome da abstinência parafisiológica. A pessoa está no caminho do enfrentamento, mas de repente ela tem uma saudade, uma nostalgia de um determinado padrão anterior, que aí ela tem que tomar cuidado, senão ela recai e volta a tudo. Né? Adriana, na Fatologia, página 8, sétima linha. Fatologia. O universo multifacetado, complexo e individual, trazendo cautela à evitação de generalizações nas avaliações pronósticas.
O que pode dizer quanto a isso? Quais são suas assim, sugestões? Ok. Isso aqui, a gente tem que pensar sempre no seguinte, às vezes duas consins têm o mesmo trafar, mas o prognóstico daquele trafar, ele pode ser bem diferenciado em cada uma daquelas consins. Por quê? Porque são universos totalmente diferentes. A consciência ela é muito complexa. Então, você pode até ter uma ideia da finalização, do resultado, das consequências em ter determinado trafar. Mas essa avaliação a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Porque quando se trata de consciência, o processo é muito individual. Se a gente observar aqui, depois disso, eu disseco justamente essas questões de itens e variáveis para a gente ficar atento. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Deixa eu me achar de novo aqui. Tá. Então, na 7ª linha. O universo multifacetado, complexo e individual, trazendo cautela e evitação de generalizações nas avaliações prognósticos. Aí vem, tem que avaliar o histórico individual, tem que analisar as experiências pessoais, tem que observar as interferências mesológicas. Então, veja, a pessoa, às vezes, tem determinada característica igual àquela outra, mas a mesologia interfere, a fisiologia interfere, a paragenética também. A paragenética, a holobiografia. Né? Então, não dá para a gente, olha, aquele diagnóstico é tal, então o prognóstico é sempre esse. Não, em se tratando de consciência, a gente não tem como fazer isso. A vontade das consciências são diferentes, a intenção é diferente, a forma de organizar para reciclar é diferente. Certo, Cris? Você coloca, pensava que tinha muita relação, o que coloca quanto a ciclologia, o primeiro item da ciclologia. Na página 9. A página 9, ciclologia, o primeiro item. O ciclo autoconsciencioterápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação. Isso, sim. Isso. Eu achava que fazia parte, mas como consciencioterapeuta, eu queria que você falara quanto a isso em geral, né? Tá. As coisas que vocês podem estar observando e a importância de um diagnóstico diferenciado, justamente, não? Okay. Por isso eu perguntava para você mais especificamente. Ok. Aqui o ciclo autoconsciencioterápico, ele foi colocado com base justamente nas etapas da autoconsciencioterapia. A gente parte que o princípio da autoconsciencioterapia, para a gente começar, a gente tem que começar através de uma autoinvestigação. Você vai avaliar seus sinais e sintomas, você começa a investigar a presença desses sinais, parasinais, sintomas, parasintomas, que aí você chega num diagnóstico. Aí entramos na segunda etapa da autoconsciencioterapia, que é justamente a questão do autodiagnóstico. E aí você percebe, não, de fato, esses parasinais, esses parasintomas têm relação com essa parapatologia, com esse diagnóstico. Então, digamos lá, a pessoa, o diagnóstico é orgulho, a pessoa é orgulhosa, certo? Então, a partir disso que ela já tem um diagnóstico, vamos agora para a terceira etapa, que é justamente do enfrentamento dessa patologia. Quais são as ações pessoais que você vai fazer para você tomar o próprio remédio e melhorar o processo do orgulho. Aí entra aquilo que a gente estava falando lá com a Ana Flávia, né? De experimentação, experimentação, enfrentamento, enfrentamento, você vai chegando num processo de autossuperação. Quando você entra no processo de uma autossuperação de determinado diagnóstico, todo mundo que já vivenciou essa superação de determinado diagnóstico pode observar, você tem uma clareza maior das ideias, você enche mais de energia, é como se o processo da superação, ela te dá um ganho energético, você amplia o seu processo de força presencial, você tem mais um processo de pensar de uma maneira maior, entende? E esse ganho energético, ele faz com que você possa estar retornando a esse ciclo da autoconsciencioterapia, ou seja, recomeçar
a primeira etapa de autoinvestigação para uma nova patologia, ou seja, para uma patologia que ainda não foi enfrentada ou superada, certo? Por isso que ele entrou aqui como ciclo, que é você poder utilizar esse ganho energético de uma autossuperação de um determinado trafá para você começar novamente essa etapa da autoconsciência terapia, ok? E esse ciclo ele está aqui, que justamente já que a gente está falando de prognóstico pensênico, de você avaliar a forma que você tem de se manifestar, você avaliando, diagnosticando, você vai ter um prognóstico. Então, uma maneira que a gente vê que é técnica da consciência poder fazer a reciclagem é se utilizar da autoconsciencioterapia, que ela é bem técnica, as etapas elas são mais didáticas, né? Então, às vezes a pessoa não sabe muito bem como é que ela tem que começar para fazer uma reciclagem. Essas etapas da autoconsciencioterapia elas ajudam a organizar. Ok? Adriana, aqui na página 10, em antagonismologia, na 4ª linha, você coloca o antagonismo, prospectiva da patologia aguda e prospectiva da patologia crônica. Eu gostaria que você comentasse para eu entender por que é um antagonismo isso aí. Tem algum exemplo? Ok, do antagonismo, né? Aquela questão, justamente, a patologia aguda, às vezes, ela é muito mais fácil de você lidar e de você enfrentar do que aquela cronicificada. O prognóstico, às vezes, de uma patologia aguda, ela pode ser um melhor prognóstico do que uma patologia mais cronicificada. Mas isso não é, digamos, conduta padrão. Existem determinadas patologias agudas que elas podem ser até mais graves. Aí a gente entrando no âmbito da medicina, tem determinadas patologias agudas que elas podem ser muito mais graves, severas, fulminantes, do que determinadas patologias cronicificadas. Mas aqui, o que eu queria chamar a atenção? É justamente daquela visão que eu acho que a gente tem que ter. Percebeu que tem a patologia, não vamos deixar cronicificar, porque às vezes a chance de piorar e a gente começar às vezes a fazer uma interprisão com outras pessoas, desvio de programação existencial, às vezes tempo de energia, tempo de evolução que a gente perde. Então eu quis chamar a atenção justamente, olha, aquela patologia que você está vendo ali, aquela específica, se você trata ela de maneira aguda, vai ser mais fácil do que se você trata ela de maneira mais cronicificada. O estrago já foi maior. E maneiras de tratamento, eles são diferenciados. Quando você vai tratar uma determinada patologia que é aguda, para aquela que você vai tratar, às vezes, aquela patologia mais cronicificada. Aí eu estou falando especificamente considerando a mesma patologia, e não patologias diferentes. Tá? E só mais uma questãozinha aqui na sintomologia, no último item você coloca a síndrome da dispersão consciencial. Qual a relação que você faz dessa dispersão com o prognóstico pensênico? A gente falou lá no início que eu acho que uma das questões bem interessantes da gente avaliar dentro do nosso prognóstico pensênico é justamente o nosso pensamento padrão regular. Qual que é o nosso pensamento padrão regular? Qual que é a forma regular mais frequente que você tem de pensar, de sentir e de agir, ou de manifestar as suas energias? Então, geralmente, a gente tem uma forma mais regular, fundamental, com que a gente se manifesta. Quando a gente tem essa dificuldade de perceber, né, qual é esse nosso padrão regular, uma das dicas que a gente pode ter é justamente da gente avaliar nossos interesses, as coisas que nos chamam mais atenção. Isso pode mostrar justamente o quê? O nosso foco. Daí entra o processo da dispersão consciencial. Às vezes a pessoa ela não tem a noção exata do pensene fundamental dela, do pensene regular dela. E aí ela perde foco. Ela perde foco e ela acaba o tempo todo, muda de IC, muda de trabalho dentro da própria IC e ela acaba se desviando dentro do processo de ProEx. Às vezes ela tem uma questão, o pensamento fundamental dela converge para o processo de Mater Pensene dela, que é o princípio lá. O Mater Pensene dela às vezes tem a ver com o processo de saúde. Então, qual que seria a IC que teria mais ligação com o processo de saúde?
E aí, às vezes, ela nem se dá conta que o pensamento fundamental dela, ou que tenha talvez ligação com o próprio mater pensene dela, tem a ver com saúde. E ela sai do foco. Ela dispersa consciencialmente. Daí que eu coloquei essa síndrome. Ok? A verbetógrafa, em pensenologia quinta linha, poderia expandir o descrutínio da autopensenidade? Que é descrutínio? É o mesmo que escrutínio? Nós já fizemos a revisão aqui, não é descrutínio, é escrutínio. Escrutínio. E você... Saiu um D a mais. É escrutínio, considerei escrutínio. Mas você pode expandir o escrutínio da autopensenidade? Sim. A gente vem naquela linha de ideia um pouquinho anterior, a dissecção pensênica, o escrutínio da autopensenidade. Justamente da gente poder fazer o exame, a análise mais minuciosa, justamente da maneira de você pensar, da qualidade sua, dos seus autopensenes. Ok? Na fatologia segunda e terceira linhas, a ausência de prognose na falta de diagnóstico. O que é prognose? Equivale a prognóstico? Eu estou aqui com o AIS aberto e realmente no AIS está dizendo que é o mesmo que prognóstico. Mas a pergunta, então, é explicar o item, a ausência de prognose na falta de diagnóstico. Assim, no verbete, a gente, quando tem a necessidade de falar, às vezes, de um mesmo conceito, de uma mesma ideia, a gente acaba utilizando alguns sinônimos. Senão, a gente acaba utilizando a mesma palavra o verbete inteiro. Não dá. Então, a gente usa prognóstico, prognose, prognoscível, né? Uma série de condições que a gente pode Mas falar. ele é da área, ele trabalha com letras. Então pronto, está tudo certo. Está tudo certo. Então, veja, qual que era a pergunta anterior? Então, a pergunta era a ausência de prognose na falta de diagnóstico. Como é que você vê Então, isso? veja, uma das questões que a gente já comentou aqui, não fica difícil você dar um prognóstico de algo, de um diagnóstico, se você não tem esse diagnóstico. Fica difícil você fazer um prognóstico de uma manifestação consciencial se você não sabe como é essa manifestação consciencial. Então, se você não tem um diagnóstico, não dá para você fazer um prognóstico correto. Então, para a gente lembrar, o processo de prognóstico tem a ver com o curso, com a evolução, com a duração, com a finalização, o resultado de determinada manifestação. Então, veja, se você não sabe qual é o diagnóstico daquela manifestação, você não sabe como é que vai evoluir, como é que vai, com a tendência a finalizar, você não tem como antever, você não tem como você fazer essa prospectiva da finalização. Em Pensenologia, página 7, sétima linha, poderia abordar as distorções pensênicas? Sim, as distorções pensênicas é justamente aquela forma inadequada de interpretação, às vezes, do fato e do parafato. Então, às vezes, a pessoa ela se vê, está presenciando determinado fato, determinado parafato, e em vez de ela conseguir perceber aquilo com racionalidade, ela acaba fazendo uma distorção. Então, às vezes, também ela faz uma distorção do que ela está sentindo, das energias dela, da forma que ela está pensando. Às vezes, ela tem uma distorção totalmente... você está vendo ali que a pessoa está com um tipo de emoção, né? Às vezes até de raiva e irritabilidade. Você pergunta para ela, ela distorce totalmente a sensação que ela tem do que ela está sentindo. Às vezes até uma falta de dicionário afetivo, emocional, dela perceber que aquilo ali é uma raiva, que aquilo ali é uma irritabilidade. Então, às vezes, essa distorção pode ser por ignorância, mas também pode, às vezes, ser porque a pessoa não quer dar o braço a torcer, ou então porque tem uma irracionalidade, orgulho, a vaidade, né? Então, essas seriam as distorções pensênicas. A verbetógrafa Adriana Chalita. Em Interassistenciologia, página 9, você poderia comentar a interação ponto de saturação recinogênico, prognóstico favorável à reciclagem? Show a interação? Sim, interassiologia, né? Uhum. Ele falou interassistenciologia? Se eu falei errado, porque a interação, ponto de saturação. Né? Interassiologia, não é isso? É interassiologia. A interação ponto de saturação recinogênica, prognóstico favorável à reciclagem. Existe um conceito de quando você chega naquele ponto que você satura para reciclar.
Ou seja, daquele ponto não passa. A pessoa já viu todas as consequências, todas as dificuldades em se manter daquela maneira. Ela vê que o ideal, de fato, agora é mudar. Então, quando ela chega nesse ponto de saturação positivo, recinogênico, fica mais fácil, às vezes, ela fazer a reciclagem. Porque, às vezes, quando ela não chegou naquele ponto de saturação, que vai promover a reciclagem, ela ainda acha que aquela maneira de funcionar ainda pode ser adequada, ela ainda pode funcionar bem. Então, quando ela chega nesse ponto de saturação, o prognóstico para ela fazer a reciclagem é melhor. Professora Adriana, na estrangeira... Mas ela não precisa esperar chegar no ponto de saturação recinogênico para mudar. Ela pode mudar antes, né? Que é o ideal, né? Na estrangeirismologia, página 7, terceira linha, favor falar sobre o tour de force na evitação do mau prognóstico. É exatamente isso que a gente tem comentado do processo de reciclagem. Eu acho que é o que a gente tinha que fazer com a gente mesmo, né? Chegou naquele ponto que você vê que você tem um determinado diagnóstico, o prognóstico é ruim, ele é anticosmoético, ele é antievolutivo, é perda de tempo, é interprisioneiro, a gente tem que se utilizar de todos os atributos, a vontade, a intenção de mudança, a organização possível, utilizar todos os nossos atributos cognitivos para a gente, de fato, evitar esse mau prognóstico fazendo a reciclagem do diagnóstico. É o tour de force. É aquela questão que a gente comentou, né? Faz um pouquinho da ação, faz uma segunda, faz uma terceira. Ai, poxa, ainda não mudei? Não, é o tour de força. É colocar todas as possibilidades pessoais de atributos para, de fato, mudar. Professora Adriana, pode fazer uma análise cotejando esses dois itens. Na parafatologia, página 8, final da quarta linha, de baixo para cima, os sinais multidimensionais não validados pela consciência vivenciadora da macro-PK. E o outro item é, na pensenologia, página 8, sexta linha, as possibilidades autoterapêuticas a serem consideradas na prognose de cada consciência. A professora pode fazer uma análise cotejando esses dois? Eu não achei aqui. Você pegou os dois? Da pensenologia não. Onde da pensenologia, na página 8, né, sexta linha. Sexta linha, tá. As possibilidades autoterapêuticas a serem consideradas na prognose de cada consciência. Achou? Sim. Ok. Então, ele quer comparar isso com a macro-PK. Porque, na verdade, você pode até utilizar isso como uma interação, né? Da pessoa, ali ela começa a avaliar, ela começa a ter alguns sinais multidimensionais que ela não dá bola, né? E aí a pessoa acaba sofrendo uma macro-PK. Então, eu chamo a atenção disso. Às vezes, quando acontece, às vezes não, quase sempre acontece a macro-PK, vários sinais já foram colocados, já foram mostrados, ou a pessoa não deu bola ou passou batido. Então, é uma questão que eu estou chamando a atenção aqui, porque isso pode modificar o processo prognóstico da pessoa. Em vez de ela ter uma macro-PK, ela pode fazer uma reciclagem, fazer uma reavaliação, modificar, e aí ela muda, às vezes, algumas maneiras e evita o processo daquela concentração patológica energética que acaba levando a uma macro-PK. E aí, quando a gente fala ali as possibilidades autoterapêuticas a serem consideradas, é justamente isso. Se a pessoa começa a ter as sinalizações negativas, tem um pequeno acidente aqui, uma outra intercorrência ali, isso vai não crescendo, se ela não parar para se perceber, se auscultar e começar a avaliar o que ela pode utilizar dentro do processo pessoal dela fazer as modificações necessárias, isso vai entrando no processo de acúmulo energético negativo até que ela possa ter uma macro-PK. Okay? Na parafatologia, página 8, nona linha, de baixo para cima. Favor falar sobre as evocações pensênicas patológicas da consciência intrafísica, prenunciando as ligações energéticas para grupusculares. Nossa, que dificuldade. Ok. A gente comentou um pouco sobre isso, mas é justamente aquela situação do que você começa, às vezes, a pensionizar, você está evocando, tanto com sim quanto com SIEX.
Então, determinadas evocações, às vezes evocações patológicas, você pode estar atraindo, se afinizando com grupos passados que tenham relação a questões negativas, a questões anticosmoéticas já realizadas por você junto com esse grupo. Então, foi isso que a gente quis chamar a atenção nesse item. Na tecnologia, página 9, poderia comentar a técnica da qualificação da intencionalidade, a autoconsciencioterapeuticologia? A técnica da qualificação da intenção. Essa técnica, ela está descrita, e é uma técnica, ela está descrita num artigo que vocês podem acessar pelo próprio site da OIC. Quem quiser acessar, o site é www.oic.org.br. Nesse site, nessa primeira página, tem um artigo do Nario Takimoto, que é um artigo que vocês podem baixar gratuitamente, que tem um pouco dessa técnica. Tem várias técnicas de autoinvestigação, autodiagnóstico. Essa técnica ela está descrita. Mas o que é essa técnica em si? Ela é até um verbete que será próximo, né? Técnica da qualificação da intenção, que é justamente você observar dentro das suas manifestações conscienciais qual de fato é a real intenção com aquela manifestação. Então, tem algumas perguntas que você pode se fazer antes de determinada manifestação para você ver qual que é o seu real objetivo. Por exemplo, você vai tomar determinada atitude com alguém. Você questiona, por que eu vou tomar determinada atitude? Para que eu vou tomar determinada atitude? Para quem eu vou tomar determinada atitude? Essas perguntas facilitam você observar qual de fato é a sua intenção com aquela atitude. Em diagnosticologia, aquele parágrafo lá na página 12 da argumentologia. O ideal é a Consim realizar a técnica da dissecção pensênica. Pode explicar essa técnica? Okay. A técnica da dissecção pensênica é justamente aquela técnica de você avaliar de enquanto em quanto, ou regularmente, justamente como é que está o padrão naquele momento do pensamento, o padrão naquele momento do sentimento e da emoção e o padrão energético, que é justamente você detalhar como é que está a pensanidade naquele momento. Existe uma técnica que fala um pouco sobre isso, que é a técnica da checagem pensênica, que está também nesse artigo que eu comentei para vocês. Que é justamente isso, lá do site da OIC. Eu esqueci o nome do artigo, não sei se é Teáticas da Autoconsciência Terapia, enfim, eu esqueci o nome do artigo, mas ele está bem exposto lá. Se puser o nome da técnica no Google, ele chama o artigo, eu acho. Pode, mas assim, é um artigo que está tão fácil, bem localizado lá no site da OIC, você abre o site, está então lá, o nome do artigo e o autor, Nario Takimoto, está bem fácil. Né? Então, é justamente para você ter essa oportunidade de você detalhar a sua forma de pensar. Você pode utilizar fazendo isso de hora em hora, nas 24 horas, semanalmente, para você avaliar como é que está o padrão, a qualificação da sua pensanidade. E aí, eu acho que o que é bem interessante da gente fazer é justamente, utiliza a técnica para quê? Para ter esse autodiagnóstico da manifestação consciencial. Teve o autodiagnóstico dessa manifestação consciencial, o que você vai fazer com isso? Quais são as formas que você tem de enfrentamento para isso? Adriana, eu vou trazer um pouquinho para a minha área, ver se pode me ajudar, até porque eu fiquei curiosa, eu estou vendo você conversar bastante aqui sobre prognóstico e diagnóstico. E uma das coisas que eu faço muito lá na construtora é laudo de patologias construtivas. Então, eu divido o laudo em dois momentos, o diagnóstico das patologias e a prescrição de tratamento. Eu queria entender um pouquinho melhor até onde vai o diagnóstico, e da onde sai do diagnóstico e passa a ser o prognóstico. Então, tudo que for previsão seria prognóstico? Diferencia para mim esse detalhamento, para mim poder lançar a mão dessas ideias aí para então, a minha área. O laudo seria aquela avaliação técnica da situação. Ok. A situação atual é essa. Sim, então isso aí é o diagnóstico. Diagnóstico. Tá. Se essa situação atual se manter assim no futuro,
O que irá acontecer. Quais Aí eu são já as consequências? entro na previsão, então aí Isso eu é já uma posso previsão. considerar um prognóstico. Isso é uma previsão. Ok. Você tem outras previsões também. Essa situação aqui, desse momento atual, em 1 ano, estará dessa forma. Sim. A evolução é que de 2 em 2 anos se piora essa situação. Ok. Então isso também é um prognóstico. Tá. Que você vê o quê? O curso, você vê a duração, você vê a finalização. Tem determinadas, aí eu vou colocar um pouquinho para a minha área, patologias que são cíclicas, o prognóstico. Construção também. Também. Então, na nossa área. Então, tem determinadas situações que a gente avalia e que a gente dá um diagnóstico. Olha, se isso aqui não tratar, de tempo em tempo vai ter esse problema. Se tratar com esse remédio, de tempo em tempo vai ter aquela situação. Sim. Se tratar com aquela cirurgia, de tempo em tempo vai ter uma outra situação. Tá. Isso são formas de você ter um prognóstico. Tá. Até a maneira com que a gente vai tratar aquela situação, ou resolver o problema da obra, isso tem um prognóstico, isso tem uma evolução da situação, tem uma finalização, tem um resultado. Eu colocava tudo na prescrição de tratamento, mas agora eu vou começar a entrar nesse nível de detalhismo, porque isso acontece bastante. Se, por exemplo, um mofo, por exemplo, se a pessoa utilizar a pintura tal, fizer a raspagem tal e fizer uma abertura específica, ela vai ter um tipo de resultado. Se ela evitar a abertura, vai ter outro. Então, a gente pode também trazer para esse ponto específico. E aí, Fafá, é interessante assim, que aí você está falando, aí você me dá um gancho da gente falar aqui desse outro item, da reciclologia. Tá. Que aí é justamente assim, você deu o seu laudo, viu qual que é a situação atual. Então, você avaliando o melhor tratamento para aquela situação, avaliando o que vai acontecer daqui a 5 anos, é a gente utilizar tal tratamento naquela parede. Sim. Tá certo? Ok. Então, em 5 anos, você vai ter, de acordo com o seu prognóstico lá atrás, que aquele tratamento daquela parede, daquela maneira, teria que ter tal resultado. Sim. 5 anos depois, não teve. Então, você tem que reavaliar. Tá. Mas, peraí, a terapêutica foi correta? Tá certo. Errei o prognóstico da terapêutica? Então, a questão da reciclagem, ela tem que ser dinâmica. A pessoa viu que tem um diagnóstico, faz as ações de enfrentamento. Poxa, vou mudar a minha manifestação. Se eu sempre penso dessa forma, eu vou utilizar essa outra maneira de pensar. Aconteceu tal situação, eu vou pensar dessa outra maneira, vou fazer diferente, vou pensar diferente. Ela acha que essa é a terapêutica, ela vai fazendo. Em 6 meses, 1 ano, tem que ter um resultado positivo. Já. Às vezes Se é imediato, não deu, sim. opa, vamos rever. A terapêutica não está adequada. Mas pode ser até o diagnóstico, pode ter algum equívoco. Pode ter o algum diagnóstico tipo de não pode falha, estar ou equivocado. desconhecimento. E às vezes, assim, o diagnóstico pode estar errado. Pode Aí o ter prognóstico foi errado. Ou então, nisso, foi aparecendo um outro diagnóstico, foi limpando a situação e foi aparecendo um outro Uma outra diagnóstico. com causa, né? Uma que era a causa base. secundária. E que se você não resolvesse aquela base, aquele que era secundário não adiantaria nada. Então aparece a causa primária, né? Exatamente. Porque a causa secundária estava obscurecendo a causa primária. Tipo a ponta do iceberg. Adriana. Na arquitetura também acontece isso. Você faz a raspagem na parede, aparece algo que era inesperado, que você não tinha colocado lá o estetoscópio e detectado de acordo. Aí você vai lá 5 anos depois. 5 anos é muito, né? Vamos colocar 1 ano. Às vezes, 6 meses já se nota a diferença. 6 meses, olha lá, não tem bom resultado? Opa, peraí, será que tem uma outra causa que eu não vi? Tem que buscar mais embaixo. Adriana, aqui no B. Qual que é o diferencial da pessoa que está interpretando os sinais? Você colocou aquele conjunto de sinais que poderiam estar levando a uma macro-PK, alguma coisa assim. A pessoa que está fazendo um prognóstico e a pessoa que está começando a mistificar. Começar a visualizar os eventos com um determinado direcionamento, assim, que não é o real. Aí eu acho que mistificar já é um mau prognóstico, né? Porque assim... Porque às vezes a pessoa ela se expressa da forma assim mais racional possível, como se aquilo fosse uma previsão real.
Mas veja, na verdade você tem a impressão de que aquilo é uma mistificação. porque veja, se ela está mistificando, já não tem um processo tão racional assim. Há uma mistificação, às vezes um certo endeusamento, aí já entrou um processo emocional. Se entrou um processo emocional, o racional não está. Então, a pessoa precisaria reconhecer mas essa aí, linha, né? Mas aí, às vezes, a pessoa tem dificuldade para reconhecer isso. Às vezes ela interpreta as coisas, os fatos, os parafatos, de acordo com o que ela quer. Então, às vezes, já aconteceu isso muito na minha prática clínica, de eu colocar algumas situações para paciente. Não adianta, o paciente, ele interpreta às vezes errado tudo. Eu falo uma coisa, ele interpreta outra. Eu falo uma coisa, ele interpreta outra. Você tenta explicar por várias facetas, mas ele interpreta daquela forma. Não adianta. Aquele paciente, ele não quer te ouvir. O filtro dele... Ele quer é que você diga aquilo que ele está pensando. Que ele quer querendo ouvir. Não adianta. Que convém a ele, né? Às vezes é o que convém, às vezes é o que ele quer, é o que ele precisa, é a crença. Que suporta. Às vezes é o que ele consegue. Então, às vezes parte da situação de quem está conseguindo observar isso, conseguir ajudar a pessoa a entender de outra forma. Mas você vai fazer a sua assistência. Agora, vai depender muito do outro, porque às vezes o outro ele não quer. Ele quer que seja daquela maneira, ele está fechado, ele não abre, ele não dá nenhuma abertura para que você possa ajudá-lo a pensar diferente. Isso não adianta. Então, veja, eu penso que essa questão de quando você já entra aí a mistificação, o processo emocional entrando, é porque a pessoa tem ganho com isso. Geralmente, quando a pessoa defende muito o processo emocional contra a questão da racionalidade, ela tem um ganho com isso. Ela quer se manter dessa forma. Ela gosta do processo da emoção. Então, faz o que pode. Adriana, por favor, poderia detalhar na fatologia, a quarta linha de baixo para cima, o completismo diário predizendo o completismo existencial das tarefas libertárias. Okay. Aqui, eu estou querendo chamar a atenção novamente, uma situação que eu acho que a gente ainda dá pouco valor, a gente tem pouca percussiência de ações e possibilidades que a gente pode fazer diariamente. A gente, às vezes, está pensando no completismo dessa programação existencial, de como é que vai ser quando eu encontrar com o evoluciólogo da pós-densoma, será que completou, fez aquela super GESCOM? Mas veja, tem questões, às vezes, básicas do dia a dia que você pode ser completista e que é esse somatório que vai levar à questão de um completismo existencial. Então, às vezes, a pessoa está pensando na mega GESCOM. Veja, às vezes ela pode começar a escrever uma linha por dia, um parágrafo por dia, até ela chegar na mega GESCOM. Então, é através dessa tarefa do dia a dia que ela vai chegar no completismo maior. Não adianta ela ficar pensando só lá no futuro se ela já não faz nada agora. Então, eu vejo que tem algumas situações que a gente ainda pensa muito lá adiante e fica um pouco até de filosofia, se a gente não coloca na prática do dia a dia. Foi isso que eu quis chamar a atenção nessa situação. Certo. E você teria alguma técnica para indicar para esse diagnóstico diário, no caso? Mas do que especificamente? Alguma sugestão de como fazer esse diagnóstico diário para que a gente possa avaliar se foi completista no dia? Tá. Então, vamos pegar uma situação. Eu dei aqui um exemplo da pessoa que quer escrever um livro. Então, uma possibilidade é ela fazer uma avaliação diária do quanto que ela escreveu naquele dia. Ela pode colocar metas diárias para ela chegar no produto final que vai ser o livro dela. Uma pessoa que quer escrever um verbete, vai escrever o verbete em um mês. Se é um mês, cada dia, para chegar nos 30 dias que ela tem que finalizar, o que ela tem que escrever daquele verbete? Então, isso são técnicas para ela fazer diariamente. Eu penso que o interessante seria a gente pensar nessa técnica se a gente tem um foco. O meu objetivo é realizar tal questão. Se eu tenho o que eu quero realizar, eu posso quebrar
esse meu objetivo em várias etapas e diariamente eu colocando uma organização para mim, para eu planejar em 30 dias ou 60 dias ter a finalização dessa ação. Ficou um pouco mais claro? Seria um prognóstico diário, então, para um completismo futuro. Futuro, exatamente. Tá? Ok. Se, por exemplo, hoje, você coloca uma meta para você, escrever um verbete por mês. E aí, todo dia você tem que, pelo menos, escrever alguma coisa. E naquele dia você não escreveu, o prognóstico daquele dia está complicado. Ou está cansado, ou vai escrever às 11 horas da noite, a pessoa dorme até 11h30, de 11h30 ela não pode passar, fica um pouco mais complicado. O prognóstico é ruim. Ela vai fazendo isso todos os dias, vai chegar no final dos 30 dias, o prognóstico foi péssimo. Né? Um minuto. Me parece que é uma tendência na medicina de maior estatística, que tem a ver, no fundo, com isso que você coloca de prognóstico. Eu queria saber se tem, e em relação à consciencioterapia, como é que isso acontece? É possível matematizar isso? E isso é uma tendência da medicina em geral? Hoje em dia, a gente trabalha dentro da medicina com a questão da medicina baseada em evidências, que é justamente você, a partir do que vai acontecendo no dia a dia, ou a partir de pesquisas com determinadas amostras, que você começa a ter uma padronização e você começa a ter alguns prognósticos. Então, por exemplo, a gente tem alguns protocolos, determinada patologia. Então, a pessoa tem aquela patologia, quais são os protocolos que a gente utiliza? Então, você começa com determinada medicação não funcionou, você utiliza outra, e aí vai. Então, isso é de acordo, esses protocolos são feitos a partir de prognósticos anteriores, com base em evidências. O que a gente vê na consciencioterapia? A gente até estava falando um pouquinho antes. A consciência é complexa. Então, não dá para a gente considerar que a mesma patologia em evolucientes diferentes vai ter o mesmo prognóstico. Mas a gente, de uma forma geral, a gente sabe que tem determinadas patologias que podem ser mais fáceis de reciclar, mais fáceis de enfrentar do que outras. Mas, se tratando de consciência, se a mesma consciência, consciências diferentes com a mesma patologia, o prognóstico pode ser diferente. Vai depender da vontade, da organização pessoal, da intenção, do nível de entendimento da pessoa com aquela patologia, do nível de possibilidades que ela tem de reciclagem. Adriana, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Esperamos, assim, quantos verbetes? Muitos verbetes. 1000, tá bom, Dulce? Então, 1000 verbetes, né, para você ajudar a gente a entender todas as nossas idiosincrasias, né? Tá certo? A gente agradece muitíssimo aí a presença de todos. Aguardamos vocês assim nos próximos dias com mais perguntas. Agradecemos aos teletertulianos pelas perguntas enviadas. Nós tivemos 16 perguntas hoje e passamos então para os nossos comerciais. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. Nilma, higiene consciencial, Mércia, poliglotismo parapsíquico. Mas antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui nos dirigindo a todo o pessoal cujas assinaturas vencem ou venceram agora nos últimos meses, principalmente em julho. Só em julho são mais de 50 assinaturas. Hoje é dia 25, né? Estamos aí a uma semana do final do mês. E a gente poucas pessoas renovaram. Então há uma grande perda de recursos, porque o pessoal não renova e atrasa muito. Nos últimos meses também temos dezenas e dezenas de assinaturas que não foram renovadas. Para o programa Amigos, isso é delicado, porque são recursos financeiros que deixam de ser aportados aqui para manter toda essa estrutura. Então, a gente pede a esses colegas todos, esses associados, que estiver na sua programação, dentro do seu planejamento, a renovação, que o façam, né, para manter em dia aqui o projeto do programa. Lógico, se você não estiver programando agora, a gente compreende perfeitamente. Mas é muito fácil você renovar a assinatura
o fazer a sua adesão. Você pode fazer pessoalmente na recepção do CAEC, todos os dias ali, só chegar lá, faz rapidamente, ou por telefone também, ligar no 45 3525 2652, com seu cartão de crédito Visa, Amex ou Mastercard, até 12 vezes sem juros. Você faz a sua renovação, ou pelo site do Programa Amigos, www.enciclopediaconsultologia.org. Seu apoio é muito importante e nós agradecemos. Boa tarde. Em agosto, realiza-se o curso Higiene Consciencial. O curso oferece ideias e campo terapêutico propício para a autopercepção real, o autodiagnóstico, a autopercepção e a autossuperação e a higienização da consciência. O evento será no período de 16 a 18 de agosto, no auditório CAEC. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525 2652. Aguardamos você. Obrigada. Boa tarde a todos. A ACIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, convida você para o curso Poliglotismo Parapsíquico. Entenda como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Os temas principais que serão abordados neste curso são poliglotismo interassistencial, parapsiquismo no aprendizado de idiomas, escuta parapsíquica de línguas estrangeiras e proexis com idiomas. Este curso será ministrado pelo professor Otto Mendonça, que está se tornando cada vez mais especialista neste assunto. Será ministrado no dia 18 de agosto, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. Os interessados podem entrar em contato através do telefone 45 2102 1421. Obrigada. O verbete para amanhã será Grupo de Estudos Conscienciológico, especialidade para Pedagogiologia. Verbetógrafo Diogo Lembo Guerreira. Obrigado e boa tarde a todos e até amanhã.